Daniel na cova dos leões. Uma história de fé e coragem. Essa história aconteceu durante o reinado do rei Nabucodonosor, da Babilônia. Daniel era um jovem judeu que havia sido levado para a Babilônia como prisioneiro. Daniel era um homem sábio e fiel a Deus, homem de muita oração, mesmo em tempos difíceis. Certo dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho que ele não conseguia interpretar. Ele chamou todos os sábios da Babilônia para que o ajudassem, mas eles não conseguiram. Então, o rei lembrou-se de Daniel, que havia interpretado outros sonhos para ele no passado. Daniel foi chamado à presença do rei e interpretou o sonho corretamente. O rei ficou tão impressionado que nomeou Daniel como um dos homens mais importantes do reino. Isso deixou alguns dos principais oficiais do reino com inveja de Daniel. Eles conspiraram para acabar com a vida dele. Eles convenceram o rei a emitir um decreto que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus, exceto ao rei Nabucodonosor. Daniel sabia que esse decreto era contra a vontade de Deus, mas ele continuou a orar 3 vezes ao dia. Os oficiais do reino descobriram que Daniel estava desobedecendo ao decreto e o denunciaram ao rei. O rei ficou furioso e ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões e uma pedra foi colocada na entrada para que ele não pudesse escapar. O rei Nabucodonosor foi para casa, mas não conseguiu dormir. Ele ficou preocupado com Daniel e passou a noite orando por ele. Na manhã seguinte, o rei Nabucodonosor foi à cova dos leões para ver o que havia acontecido com Daniel. Quando ele chegou, ficou surpreso ao ver que Daniel estava vivo e sem nenhum ferimento. O rei Nabucodonosor chamou Daniel para fora da cova e perguntou como ele havia sobrevivido. Daniel respondeu que Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões. O rei Nabucodonosor ficou impressionado com o poder de Deus e ordenou que todos os oficiais que haviam acusado Daniel fossem lançados na cova dos leões. Os oficiais foram devorados pelos leões imediatamente. Curiosidades sobre Daniel. Significado do nome. Daniel. Deus é meu juiz, refletindo sua confiança na soberania divina. Daniel era um homem de fé. Ele sempre orava a Deus, mesmo quando isso era perigoso. Daniel era um homem obediente. Ele sempre obedecia aos mandamentos de Deus, mesmo quando isso era difícil. Daniel era um homem humilde. Ele nunca se vangloriou de suas conquistas. Daniel era um homem sábio e inteligente. Ele sabia falar várias línguas e era um excelente intérprete de sonhos. Interpretação dos sonhos. Além da cova dos leões, Daniel se destacou interpretando sonhos, incluindo os de Nabucodonosor. Daniel era um homem perseverante. Ele nunca desistiu de sua fé, mesmo quando foi lançado na cova dos leões. Daniel era um homem compassivo. Ele sempre ajudava os necessitados. Daniel era um homem vencedor. Ele venceu o desafio da cova dos leões e provou que a fé em Deus é mais forte do que qualquer medo ou dificuldade. Daniel e os amigos na Babilônia. Daniel compartilhou sua jornada com 3 amigos notáveis: Sadraque, Mesaque e Abednego. Era uma amizade verdadeira e duradoura. Regência na Babilônia. Após a ascensão de Dário, Daniel foi nomeado um dos 3 presidentes do reino. Jejum e oração intensa. A prática regular de jejum e oração contribuiu para a comunhão íntima de Daniel com Deus, optando também por uma alimentação de vegetais, destacando seu compromisso espiritual e disciplina pessoal. Visões proféticas. O livro de Daniel contém visões proféticas que abrangem eventos futuros, oferecendo entendimento sobre o plano divino. Longevidade e serviço continuado. Daniel serviu em posições de destaque durante vários reinados, indicando sua longevidade e constante relevância. Anjos como mensageiros. Anjos desempenharam um papel significativo nas revelações dadas a Daniel, destacando a importância da intervenção divina. Última visão e cumprimento profético. A última visão de Daniel detalha eventos futuros que, ao longo da história, têm sido cumpridos, validando sua autenticidade. Legado duradouro. A história de Daniel continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, destacando o impacto duradouro de uma fé inabalável. Décadas na Babilônia.
Daniel viveu por várias décadas na Babilônia, testemunhando mudanças políticas e culturais, mas permaneceu fiel aos seus princípios. Estudo das profecias de Jeremias. A busca diligente de Daniel pelo entendimento das profecias de Jeremias destaca a importância de estudar as Escrituras para compreender os planos divinos. Símbolo de esperança. Sua história é frequentemente citada como um símbolo de esperança e confiança em Deus, sendo um farol para aqueles que enfrentam desafios em suas vidas. A história de Daniel na cova dos leões é uma história de fé, coragem e perseverança, mostrando o quão Deus é fiel às suas promessas e que Ele sempre está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. A fé de Daniel foi testada ao limite quando ele foi lançado na cova dos leões. Mostra que ele poderia ter desistido de sua fé, mas permaneceu fiel a Deus. Sua perseverança foi a chave para sua vitória. Ele não desistiu jamais, mesmo quando as coisas pareciam sem esperança. Homens como Daniel é uma inspiração para todos nós. Ele nos ensina que, quando somos fiéis a Deus, mesmo em tempos difíceis, Ele nos protegerá e nos ajudará a vencer. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se de Daniel na cova dos leões e saiba que Deus está com você e Ele nunca o abandonará. Mantenha a fé e nunca desista. Sua história tem sido contada por séculos. Ela inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo a manterem sua fé, força, esperança em Deus. A riqueza da sabedoria e vida de Daniel inspira gerações e que sua história motive cada um de nós a manter uma fé inabalável confiando no poder transformador de Deus. Que possamos permanecer até o fim com nossos olhos focados no autor da nossa fé, aquele que está presente hoje e sempre em nossas vidas. Mas e se você não se sentir tão forte como Daniel? E se você tiver medo de enfrentar os desafios da vida? Não se preocupe. Deus está aqui para você. Ele é a fonte de força e coragem que você precisa. Aqui estão algumas dicas que você pode fazer para fortalecer sua fé. Comece a orar regularmente. A oração é uma forma de se conectar com Deus e buscar sua orientação e ajuda. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e ela pode lhe dar sabedoria e orientação para viver uma vida de fé e proximidade com Deus. Faça parte de uma comunidade de fé. Estar cercado de pessoas que compartilham sua fé pode lhe dar apoio e encorajamento. Uma brasa não se mantém acesa longe do fogo. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você e Ele nunca o abandonará. Então, o que você está esperando? Comece a fortalecer sua fé hoje mesmo.